Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de vídeos de estatística básica para ciência de dados, para inteligência artificial. A gente vem estudando a estatística descritiva, que é uma parte da estatística, nós já contextualizamos isso. E nos últimos vídeos a gente viu sobre as medidas de tendência central, também vimos as separatrizes, definimos tudo isso. E nós vimos que é muito importante essas medidas de posição, porque elas nos ajudam a entender o fenômeno a partir desse agrupamento em determinadas posições, seja na tendência central, seja nos agrupamentos avaliando as separatrizes. Porém, perceba, estudar esses fenômenos somente pelas medidas de posição acaba não sendo o suficiente para a gente entender esses dados, esse conjunto de dados. Então, a nossa compreensão do fenômeno acaba ficando manca, acaba faltando alguma coisa ali para a gente entender. E a gente vai entender o porquê disso. Existem alguns casos, em certos conjuntos de amostras ou mesmo de populações, você pode ter as mesmas medidas de tendência central, muito embora quando você avalia a distribuição, as ocorrências desses fenômenos em duas amostras diferentes são completamente distintas, mesmo que com medidas de tendência central iguais. Então, uma forma de você aumentar a sua compreensão sobre esse conjunto de dados, e é isso que se refere exatamente à estatística descritiva, é você ter a capacidade de descrever aquele fenômeno. Você precisa estar sempre acompanhado, em conjunto com a medida de posição, ter uma medida, uma mensuração da dispersão, da distribuição desses dados. Então, essas duas medidas, em termos de estatística descritiva, sempre vão estar acompanhadas. Por quê? Vamos entender isso, Então, aqui no diagrama, a gente tem três amostras de um determinado fenômeno. Olha o que está acontecendo aqui. Você tem os pontos de observação para a amostra 1, você tem os pontos de observação para a amostra 2, observação aqui, aqui um conjunto mais concentrado, e a amostra 3 está aqui mais concentrado nessa parte aqui, observação aqui, enfim. O que está acontecendo aqui? Se você reparar e fizer o cálculo da medida de tendência central, você vai observar que ela é exatamente 50 para cada uma das amostras. Tanto a amostra 1, a 2 e a 3. Mas, se você observar isoladamente, por exemplo, a amostra 1, ela é muito mais dispersa e não caracteriza, por exemplo, a amostra 3, que é muito mais juntinha aqui. E nenhuma das duas, nem a 1 nem a 2, representa a segunda. Porque, olha só, ela tem uma concentração dos dados, um pouco parecido com a amostra 3 aqui, mas ela tem outliers aqui, ela tem pontos completamente divergentes aqui, para cima e para baixo. Porém, se eu apresentasse para você só a medida de tendência central aqui, 50, e dissesse que a amostra 1 é igual à amostra 2 e que é igual à amostra 3 e que essa medida de tendência central, a média ou a mediana, é 50, só esse valor, ele não explica esses dados. Vamos além dessa compreensão gráfica e fazer uma avaliação numérica. Vamos observar aqui, por exemplo, a amostra de salários de programadores. Fiz uma amostragem e fiz a observação lá, Um ganhava 7.900, 8.000, 8.100. Então, se a gente for fazer aqui uma média aritmética, a gente vai somar, isso aqui vai dar 40.000, a gente vai dividir pelo número de observações, que é 5, e isso vai nos dar 8.000. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho agora amostras de salários de vendedores no varejo. Então, deixa eu deixar anotado aqui, que foi 8.000. Amostra de salário de vendedores no varejo. Então, perceba, Um ganha aqui 600, outro 2.200, 1.000, 30.000, O cara aqui estourou a boa, O cara que fez uma ótima venda, no momento da observação. Isso aqui ganha 6.000. Então, você vê que os valores são completamente distintos. Mas se a gente somar isso aqui, vai ser exatamente igual a 40.000 também. E aí, como a gente fez o mesmo número de observação, isso também vai dar igual a 8.000. Então, olha o que aconteceu. É muito evidente a gente observar que os salários aqui, no caso dos programadores, é muito mais constante, muito pouco variável, A distribuição, ela é aquela que a gente viu no exemplo anterior, Ela fica juntinho ali, próximo da média, A média é 8.000. Os desvios, Nós já estudamos desvios. Os desvios são bem pequenos. Já quando a gente olha para o fenômeno dos salários de vendedores no varejo, que eles recebem a comissão ali, você tem uma variação absurda, Você teve um cara que ganhou 30.000 e teve um cara que ganhou 600. Embora a minha média seja 8.000, os meus desvios são enormes. Então, esse fenômeno aqui é completamente distinto desse outro fenômeno aqui. Muito embora as suas medidas de posição central, aqui mais especificamente a média, sejam exatamente iguais. Então, fica aqui já demonstrado, tanto intuitivamente
quantitativamente quanto numericamente que não é possível a gente explicar um fenômeno, né, um conjunto de dados, uma série de dados, somente por uma média, somente por uma medida de posição, né? Então, agora você que está acompanhando a série, né, toda vez que você se defrontar com uma média, né, alguém te apresentar, a média desse grupo é esse, a média desse grupo é esse. Você, não, peraí, qual é a dispersão desses dados? Eu preciso entender a dispersão desses dados para ter alguma compreensão em conjunto com a medida de posição. Agora você é um profissional treinado e capacitado para compreender a importância dessa medida também. Então, tendo visto essa importância, né, a gente vai ver que as medidas de dispersão elas querem justamente medir, né, o quão disperso esses dados estão, e ele vai medir, né, o grau de afastamento, o quão disperso ele está em relação a uma posição central. É importante entender isso, né? As medidas de dispersão, elas são medidas relativas a um ponto central. A gente também consegue compreender que as medidas de dispersão nos dá uma compreensão, uma percepção de homogeneidade e heterogeneidade, né? Então, se eu tenho dados muito agrupados ali ao redor do ponto central, eu tenho dados muito homogêneos. No entanto, se eu tenho um ponto central e os dados são completamente distintos, completamente dispersos, eu tenho dados heterogêneos. Então, aqui é um gráfico só para a gente compreender essa homogeneidade, heterogeneidade. Você tem aqui o que seria equivalente a salário, né, de garçons e garçonetes, e você teve aqui uma divisão em grupos, né, no qual foi observado ali a média, né, mais ou menos do quanto esses garçons e garçonetes recebem. Perceba que você tem uma natureza de distribuição completamente distinta em cada um deles, né? Você vê que o grupo D aqui é muito disperso, enquanto que no grupo A você tem uma média completamente superior às outras, né? E essa dispersão é bem mais fechadinha aqui ao redor dessa média, tá vendo? Então você tem uma natureza de dados bem mais homogênea ao redor da média, enquanto aqui no grupo D você tem uma natureza muito mais heterogênea desse conjunto de dados ao redor da média. É importante a gente pontuar que o estudo das medidas de dispersão vai fundamentar a nossa compreensão de outliers, né? A gente já vem comentando sobre os outliers ao longo dessa playlist, né? É importante que você assista a playlist do início ao fim, a gente já comentou, já definiu em diversos momentos esses outliers, mas é importante entender que o outlier ele é definido a partir da compreensão da dispersão. É claro, o outlier vai ser aquela observação que vai muito além do que é esperado para aquele conjunto de dados. O outlier pode ser observado de maneira muito intuitiva, né? Então, dependendo do conjunto de dados que você está observando, né? Aqui a gente tem um conjunto de dados exemplificativo, que você observa uma clara relação entre as duas grandezas aqui do eixo Y e do eixo X. Mas você tem uma observaçãozinha aqui que está completamente fora dessa correlação, ela diverge muito daquilo que é esperado desse conjunto de dados. Então, a gente claramente poderia chamar isso de outlier. Um diagrama muito utilizado também para observar outliers são os box plots, e nós já comentamos sobre eles, né? Então, você tem a definição de máximas e mínimas aqui, a mediana, e você tem a presença, nesse caso aqui, né? O total de uma conta em relação ao dia, né? Aqui o fim de semana. E você tem a presença aqui de outliers superiores, né? A gente chama de outliers superiores quando eles superam o valor máximo aqui, né? Então você tem outliers em cada um desses dias, você tem a presença de outlier. Aqui no caso da sexta-feira tem menos outliers, né? A definição de outlier ela não necessariamente precisa ser assim intuitiva por meio de diagrama. Você pode fazer uma definição de outlier de forma numérica. Você pode fazer por meio dos quartis, ao qual nós já estudamos. Como é que é feito isso? É só você fazer uma amplitude do terceiro quartil para o primeiro quartil, ou seja, Q3 menos o Q1. A gente chama isso de intervalo interquartil. Então, como é que vai ser calculado isso, né? Você vai ter o outlier superior e o outlier inferior. E aí você delimita ali, né, um limite mais ou menos que você considera outlier, e aí você vai definir que o outlier inferior é tudo aquilo que está abaixo do primeiro quartil, menos o produto do limiar definido e o intervalo interquartil, que é a amplitude total ali, entre as separatrizes. O mesmo vale, né, para o outlier superior. Você vai considerar tudo aquilo que tiver
acima do quartil terceiro, mais o produto desse limiar e o intervalo interquartil. Então, é uma definição numérica para você não ficar na inferência, né, de diagrama ou apenas observando os dados, né, porque nem sempre é tão fácil de observar o outlier. Você também pode utilizar, por exemplo, o desvio padrão, que a gente vai observar mais à frente o que é, mas basicamente você teria ali, né, a média menos 3 vezes esse desvio padrão, ou a média mais 3 vezes o desvio padrão seria o outlier superior. Então, há definições numéricas para outliers, embora a gente venha tratando, né, e venha definindo, né, em momentos diferentes esses outliers, e é importante entender que o outlier ele parte da compreensão das medidas de dispersão e nós vamos estudá-las nos próximos vídeos. Então, para esse vídeo era isso. Se gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa ser interessante o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.